Hello, manos. Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92. A música nos conecta e hoje a matemática nos conecta, né? Quem não gosta de matemática? Afinal, todo mundo ama matemática no colégio. Aquela coisa deliciosa que todo mundo passou. Eu tenho o prazer de receber ela, uma figuraça, né? Primeiro, que ela é esposa de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito gigantesco. Segundo, que é de uma família que eu adoro, não sei porquê, os Calegari, né? Terceiro, que é professor de matemática. Eu já não gosto muito. Eu tenho o prazer de receber a Karine Calegari Morotowski. Karine, que prazer de receber, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa voz igual da Carol, é isso? Então? Igual. Será que não é a Carol, gente? É, a Carol Calegari tá aqui, vem cá. Você irmã da Carol Calegari, pra quem a irmã é famosa, né? E, a irmã famosa, então, da música. Olha aqui, você só tem gente famosa. Tá, teu pai, político, né? Eu adoro. A tua irmã famosa, teu marido famoso. Pô, todo mundo é famoso, cara. O que você fez pra ficar famosa, Karine? olha, na verdade eu acredito que eu não sou muito famosa, mas eu gosto muito do que eu faço, assim, mergulho mesmo nas oportunidades. E isso tem me trazido até hoje a esses caminhos que eu estou. Tá, quando você fala gosta muito do que faz, você é graduada e é mestre em matemática. Eu quero saber por que diabos alguém quer virar mestre em matemática. Tua vida estava muito tranquila. Eu vou fazer matemática e agora eu vou fazer mestrado em matemática. Então, quando eu comecei assim a atuar, né, como professora, eu percebi que eu precisava aprender mais. Professora de colégio? Matemática. De matemática de qual idade? Do 6º até o 3º ano do ensino médio. Tá. E só a fase boa você pega da galera. Isso, eu já tinha uma graduação, já tinha uma pós-graduação, então o próximo passo era um mestrado. E eu escolhi mestrado em matemática justamente porque as dificuldades que eu mais tinha era na questão de como explicar alguns conceitos que são muito abstratos. Então eu pensei, quanto mais eu estudar, melhor, né? Eu vou conseguir transmitir isso para os alunos. Então me dá um exemplo de um conceito que é abstrato, que você tem que explicar na matemática, e aí você vai explicar no rádio agora para as pessoas entenderem. Ai, meu Vamos lá. Deus. Escolhe um que assombra todo mundo. Por exemplo, função, sempre me assombrou. Função sempre me assombrou. Dentro da função tem um que pode parecer mais abstrato ainda, que são as matrizes. Tá. Né? Deixa eu ver se eu lembro as matrizes e agora. Então, as matrizes são os números colocados em uma tabela. Em forma de tabela. Não sei se eu lembro. Nenhum conceito matemático ele é totalmente abstrato, né? Alguma coisa a gente sempre consegue trazer para aplicação. Mas esse é um assunto que ele é trabalhado bem assim no cálculo, na escola. E ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos, com tecnologia, né, com algoritmos. É algo assim bem voltado para a parte da tecnologia. Mas olha só, quando você fala de algoritmos, aí você está falando de um universo que hoje todo mundo fala. Isso mesmo. Que é o universo das redes sociais. Algo que, sei lá, em 1980 você ia falar de algoritmo, para nós, mortais, era muito distante. Aí, de repente, todo mundo diz que Instagram vive de algoritmos, YouTube vive de algoritmos, pesquisas vivem de algoritmos. O que são algoritmos? Então, algoritmo, assim, o mais básico que eu consigo lembrar agora é a forma como eu, por exemplo, multiplico dois números. É como uma regra, uma sequência, um passo a passo. Esse é o problema do professor de matemática. Para vocês é tudo fácil. Eu peço uma explicação, você explica como se todo mundo entendesse. É igual programador. Você pede pro programador te explicar, ele explica como se ele estivesse usando o que ele fez. Ninguém sabe. Mas não é bom quando a gente explica uma coisa que parece que é fácil, né? É melhor do que explicar complicando. O que é mais complexo de ensinar na matemática, Karine? Olha, os números complexos são bem complexos. Mas o que são números complexos? Eu vou te dar um exemplo. Eu vivi a vida inteira com pi, né? O pi acompanha todos nós. De repente eu fui lá para Floripa trabalhar com pneu. E matrizes de pneu são calculadas em pi. Tudo é pi, você entende? Eu fui viver e o pi durante 5 anos me acompanhou em tudo que eu fazia. Nossa. Todos os cálculos eram pi, diâmetro versus pi, sabe assim, era matemático o dia inteiro. Interessante isso aí, bem interessante mesmo. De publicidade tinha muito pouco na minha vida, mas é pi. Até porque assim, muitas pessoas acreditam que depois que elas finalizarem ali o 3º ano, e até se elas continuarem os estudos, ela pode escolher uma carreira, uma profissão onde ela não vai usar a matemática, né? Tá. Mas a matemática é algo realmente bem constante na nossa vida e ela traz assim, ela empodera. Tu consegue fazer muitas coisas se tu tiver esse conhecimento. Então, como tu imaginava que tu ia usar tanto pi? Não, isso aí nunca. Karine, nunca. Agora, Karine, olha só, a matemática, por favor, me corrija. Sabe a impressão que eu tenho da matemática? É assim, a matemática parece que ela vai e você não aprende.
parece que em um certo momento existe um desbloqueio da tua mente. Parece que ela dá uma, sabe, ela dá uma desbloqueada e parece que dali pra frente as coisas começam. É mais ou menos assim que funciona? Para algumas pessoas é mesmo. Pode haver um bloqueio, né? Pelo fato de que a matemática, ela tem essa questão de continuidade. Então, tu precisa entender certos conceitos que são fundamentais para que tu consiga aprofundar em outros, né? Então, acredito que tem muitas pessoas que elas têm esse primeiro contato com a matemática de uma forma, assim, até cruel, né? Traumática demais, você Traumática. acha? Eu acredito que o trabalho que nós fazemos hoje, além de ensinar, né, enquanto professores, é desconstruir essa matemática que parece assim um bicho, né? Que foi apresentado para os alunos como um monte de regras. E hoje, e também nesse mesmo tempo, a memorização, ela é muito importante. E algumas pessoas, elas têm dificuldade em memorizar certas coisas. Tá, quando você fala isso, eu vou falar aqui no ar, né? Me vem a dona Sônia, professora de matemática, que foi minha professora. Não sei se foi sua também. A Sônia, não. Então, a dona Sônia, quem está ouvindo que teve aula com ela, né? O Jeff, filho dela, meu bruxo, amigo também, lembra das provas orais de tabuada. Nossa. As tabuadas da dona Sônia. Aquilo, o seu coração, ele parava por alguns instantes quando ela escolhia alguém na sala para fazer uma prova oral de tabuada. Nossa. Aquilo era o inferno. Nossa. E aí você não podia nem usar o lápis, aquele que vinha a colinha, né? Você lembra? O lápis da colinha da tabuada. Já usei bastante. Pô, todo mundo usou. Né? Pra mim, por exemplo, a tabuada do 7 era maldita. É? A do 7 era maldita. 7 vezes 9. Olha aí, viu? É maldito, ó. 7 vezes 6, 6 vezes 76, 7 vezes... É maldito, cara, eu te falo aí, ó, viu? A tabuada do 7 é maldita. Vamos chamar a dona Sônia. A dona Sônia, já partiu a dona Sônia, mas eu acho que ela marcou uma geração. Né? Mas o modelo de ensinar matemática, né, de 30 anos atrás é muito diferente do modelo atual. Então, assim, dentro da sala de aula, o professor, se ele fechar a porta, ele consegue trabalhar o modelo que ele quiser, né? A gente tem hoje, na sala de aula, a mesma organização e disposição de carteiras, de quadros que nós tínhamos. Tá. Quando nós éramos estudantes lá da sala de aula, né? Mas eu acredito que a forma como o professor trabalha, que a gente diz que é metodologia, que ele vai estar trazendo elementos diferentes, uma forma mais prática e dinâmica, isso dá para fazer, né? E nós também temos mudanças em algumas salas de aula. Se fala muito, né, em salas maker, por exemplo. Tá. Onde elas têm uma disposição diferente que já dá visualmente, né? Mostra outras possibilidades. Olha aqui, ó, mano, boa tarde. Tabuada pra mim era um inferno. Eu sou engenheiro, mas eu confesso que algumas que quando me perguntam eu aguardei e dá uma travada. Tem isso aí, dá uma travada. Pode acontecer, né? Mas ele como engenheiro deve ter umas calculadoras bem boas aí também, né? Não, mas aí o problema dele como engenheiro, ele vive outro mundo, né? Daí outro mundo, outro inferno, né? É outra grande loucura. Outro, com certeza. Sabe o que era complexo pra mim em matemática? Uma conta que começava com números e acabava com uma letra. Isso aí pra mim sempre foi meio louco. E aquela que começa com um monte de letra e acaba com 0. É umas contas estranhas, sabe? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Ó, quero mandar um abraço aqui, mano, Ricardo da Benedetta, mano. Mano e professor, a disposição das carteiras da sala de aula ainda é a mesma matriz de sempre, o Ricardo tá mandando. É verdade, né? É verdade. Não muda muito, né? A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Eu tenho o prazer de receber ela, a Karine Calegari, num papo sobre matemática. A gente já volta, vai. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a matemática nos conecta, os clubes do quê, Karine? Então. São clubes do quê? Como é que você define isso tudo que você tá metida? Karine Calegari Morotskowski. Então, nós temos os clubes de matemática hoje, né, na rede municipal de Criciúma, o clube Jovem Empreendedor e os clubes de astronomia. Além de matemática, você tá metida com astronomia, então. Não, tô metida. Você não tinha nada para fazer e você foi estudar astronomia daí. Então, né, o clube de matemática é algo que surgiu assim, já é uma paixão minha, né, na própria matemática. Então, de uma necessidade enquanto professora de trabalhar coisas diferentes e que eu não queria que dessem errado lá na sala de aula. E hoje nós estamos com 26 escolas que tem os clubes de matemática e com 19 professoras envolvidas nesses clubes.
Sendo que quando a professora, né, ou o professor aprende algo, ele não se limita somente ali no clube, ele acaba levando para a sala de aula mesmo, então não dá para medir assim a abrangência de tudo aquilo que se aprende. Da onde isso vai, né? É, isso. O Clube de Astronomia hoje acontece também em 26 escolas e enquanto eu trabalhava na escola Jorge da Cunha Carneiro, uma professora, que é a professora Vanessa, que hoje trabalha comigo, ela estava fazendo um aulão preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu não entrevistei ela já? Será? Eu acho, eu já entrevistei alguém de uma Olimpíada de Astronomia, maluca, não me lembro quem foi. Então, pode ser ela, hein? Pode ser, alguém tá preparando alguma coisa pra Olimpíada, uma loucura. Tá? E daí foi bem assim, né? Vanessa, vamos fazer um clube de astronomia aqui na escola? Ela disse, vamos. Então vamos convidar as pessoas, vamos ver se alguém, né, vai querer participar. Tá, não tem que comprar um telescópio? Então, no momento nós não tínhamos, né? Mas a gente criou o nosso grupo, isso fazem 4 anos. O Clube de Matemática faz 8 anos. E todo esse trabalho, ele foi feito grande parte, assim, de forma voluntária, pelo fato de que nós mesmos nos sentíamos, assim, a gente aprendia muito naqueles momentos, né? Então, hoje o Clube de Astronomia está em 21 escolas, 26 escolas. Tá, mas como é que vocês recrutam, por exemplo, alunos para o Clube de Astronomia? Aquele que não está no Clube de Matemática, ele já não é louco o suficiente, aí quando ele fala, professora, eu preciso de algo mais, aí você fala, bom, esse aí está preparado agora, vamos para astronomia, é isso? Não é bem assim, é assim, mas eu acredito que a astronomia, por ser uma ciência que não faz muito parte assim do nosso cotidiano, é algo que a gente tem que ter um olhar mais voltado mesmo para a astronomia. Vou dar um exemplo assim, observar o céu. Não são todas as pessoas que ficam observando o céu, mas isso era um costume antigo, né? Então, é algo assim que precisa ser despertado. Acredito que enquanto criança, eles têm bastante curiosidade para saber o que tem depois do céu. Karine, mas por exemplo, quando você fala que observar o céu é um costume mais antigo, o céu, né, se a gente voltar 100 anos no tempo, ele tinha uma representação completamente diferente do que ele tem hoje. A gente não precisa mais olhar para o céu como geolocalização, como referência, né? Você não precisa mais olhar para o céu para saber do tempo, né? O céu, ele começa a ficar mais descartável, né? A tecnologia fez isso também, não fez? É verdade, a gente acaba usando outros métodos, né? Inclusive a gente pode olhar para o céu da tela do celular. Que é muito mais fácil, né? Porém, assim, tem coisas que tu só vai conseguir desenvolver olhando realmente para o céu. Inclusive, se tu fores olhar para o céu noturno, tu pode não conseguir enxergar nada, só a lua e umas estrelinhas. Porque é preciso, assim, treinar a visão para conseguir enxergar aquelas constelações, outras coisas que a gente consegue identificar ali durante a visão noturna. Mas foi um exemplo, assim, né, para eu mostrar como as crianças têm bastante curiosidade nessa parte e depois elas vão sendo podadas por esse fato também que parece que já está tudo pronto e tu não tem muito mais o que se aprender. O pessoal te encontra onde? Como assim? Não, o pessoal quer te encontrar, porque num clube, como é que te acha, poxa? Então, nessas escolas onde estão acontecendo esses projetos, cada escola tem um professor responsável, tá? Então, os alunos, eles acabam procurando esses professores e mostrando, dizendo que eles têm o desejo de participar. No início, como o Clube de Astronomia começou em 25 escolas, porque até então era só em uma, né? Ninguém sabia muito bem o que ia aprender. Então, a fila, assim, não era muito grande para participação, né? Nós temos 15 estudantes em cada clube, tá? Mas depois, quando eles começaram a perceber o que era realmente estudar astronomia, inclusive, faz pouco tempo nós tivemos aquela competição de foguetes, né? Que foi bem legal. É mó loucura aqui. Então, a fila começou a aumentar. Hoje a gente tem, como era um projeto piloto, mas já temos muitos que querem realmente participar e saber um pouco mais o que tem aí no universo. Então, é só te procurar, isso? Então, isso, pode procurar na escola, né, as professoras responsáveis, que elas vão estar conversando. Eu acredito que é algo assim bem interessante mesmo. Agora, até porque é o seguinte, quando um aluno fala que quer se interessar por astronomia, né, o universo conspira para que ele seja encontrado. Acredito eu que imagino, sim. Né? Não vai ter, não é muita loucura que todo mundo chega e diz, quero. Não, né? Não é assim também. Não, né? Não. Mas assim, ó, esse trabalho que ele começou pequeno, né? Hoje nós temos um grande resultado, inclusive com o apoio de toda a prefeitura aqui, até o Clésio Salvário teve uma ideia de criar um parque astronômico que vai ser no Morro da TV.
Lá já vamos ter o mirante e tem tudo para ser inaugurado no dia 6 de janeiro. Posso colocar o choque lá, porque o choque ele brilha muito, para ele ser estudado como um astro, pode ser? Então, meu produtor, podemos botar ele lá? A gente pode descobrir alguma coisa. Para estudo, pode ser? Karine, obrigado pela presença, prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer participar, né? Acredito que sempre é bom a gente pensar a respeito da nossa trajetória profissional e quero deixar o meu agradecimento a todos aqueles que contribuíram até hoje para que as coisas fossem realizadas até aqui. Obrigada. Bom demais, Karine Calegari Morotskowski. Você viu que o Morotskowski eu não erro, né? Só quem parabéns, hein? Só quem conhece não erra, tá bom? Karine, obrigado pelo carinho e pela presença. Obrigada. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa nesse programa: somos todos fanáticos por matemática e por astrologia, é isso? Astronomia. Astrologia é o choque, né? Astrologia não dá certo.